Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez preparamos e apresentamos a você o programa Voz da Igreja. Bebendo da fonte, vamos visitar um texto de São Marcos, onde Jesus discute onde está de fato a verdadeira religião. No coração deste tempo, vamos aprendendo ainda com o Papa Francisco o caminho das bem-aventuranças. Vamos, com o Papa, aprender que o nosso caminho de fé exige o compromisso com a verdade, com a justiça, e isso certamente pode nos levar à experiência da cruz. E a cruz pode ser lugar de amadurecimento e de santificação. Uma igreja sempre em caminho, queremos partilhar com você o mês de setembro como o mês da Palavra de Deus e esse tempo favorável das eleições. Fique conosco, o programa Voz da Igreja está começando para você. Bebendo da fonte. Meu irmão, minha irmã, estamos começando mais uma vez o mês de setembro. E mês de setembro para nós, aqui no Brasil, é um mês especialmente dedicado à Palavra de Deus, à leitura orante. Este mês de setembro, mês da Bíblia, começou na Arquidiocese de Belo Horizonte, em 1971, quando se celebravam os 50 anos da Arquidiocese de Belo Horizonte. De lá para cá são 47 anos de meditação da palavra, especialmente neste mês de setembro. Então quero convidar você mais uma vez a visitar a palavra de Deus e o convido a mergulhar no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 8, 14 e 15, 21 a 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém ajuntaram-se em torno de Jesus. Eles perceberam que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Ora, os fariseus e os judeus em geral, apegados à tradição dos antigos, não comem sem terem lavado as mãos até o cotovelo. Bem assim, chegando da praça, eles não comem nada sem a lavação ritual. E seguem ainda outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras, vasilhas de bronze, camas. Os fariseus e os escribas perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas tomam a refeição com as mãos impuras? Jesus disse: o profeta Isaías bem profetizou a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É inútil o culto que me prestam, as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição humana. Chamando outra vez a multidão, Jesus dizia: escutai-me vós todos e compreendei. Nada que de fora entra na pessoa pode torná-la impura, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidade sexual, roubos, homicídios,
adultérios, ambições desmedidas, perversidades, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas saem de dentro e são elas que tornam alguém impuro. Meu irmão, minha irmã, que bela esta palavra de Jesus, quão oportuna essa discussão entre as autoridades religiosas judaicas e o próprio Jesus. Quanto aprendemos destas palavras e desta discussão. Aqui estamos diante de olhares e de comportamentos diferenciados diante da lei. O que é a lei, ou o que deveria ser a lei? A lei enquanto um pacto da aliança, enquanto uma celebração e uma fidelidade à ação de Deus. A lei deveria ser o lugar onde se fizesse o caminho de Deus, onde se pudesse viver do jeito de Deus. A lei deveria ser uma reação positiva e boa a um Deus que a deu, e a deu como aliança. Eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. A lei deveria ser, portanto, a celebração de uma relação de amor. Um Deus que libertou o seu povo, um Deus que o conduziu no caminho da liberdade até a terra prometida, e ali, portanto, se estabelece a lei como o lugar de identificação daquele povo como sendo povo de Deus. E a vivência da lei deveria ser exatamente o modo como se expressaria gratidão, reconhecimento. Mas se percebe na discussão que se trava no texto de Marcos que ouvimos, que a lei se tornou uma escravidão. E mais do que isso, a lei se tornou também tão pormenorizada que se corria o sério risco de se perder o essencial e de se fixar naquilo que seria secundário ou até insignificante. Aqui os fariseus, os escribas, estão cobrando uma postura higiênica, que segundo eles e na leitura deles, fazia parte também dos preceitos ou das interpretações dos preceitos da lei. Era preciso lavar bem as mãos até o cotovelo antes de comerem. E percebiam, e é isso que interrogam a Jesus, que os discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras. E aí Jesus vai exatamente apresentar a eles e a nós uma crítica ao nosso modo de viver a nossa relação com Deus, o modo de viver a nossa religião. É verdade que os estudiosos da lei tinham transformado os 10 mandamentos iniciais em mais de 600 mandamentos, 613 para ser preciso, tentando tirar de cada mandamento aquilo que de fato pudesse ser detalhes relacionados àquilo que se deveria fazer a partir de cada um daqueles 10 originais. Se nós temos dificuldade de guardar 10 mandamentos, imaginem guardar 613. O risco, portanto, de nos perdermos aí é muito grande. Por isso, em outra ocasião, quando alguém se aproxima de Jesus para perguntar qual é o primeiro mandamento, aquela pergunta é muito oportuna, ela recupera o centro. Mas aqui estamos diante de uma discussão acerca de preceitos higiênicos que também, de alguma forma, estavam escondidos no Decálogo, segundo a compreensão dos estudiosos da lei. Mas isso se tornou de tal forma importante e sério a ponto de ser cobrado dos outros como se a religião fosse isto ou como se isto fosse o mais importante na prática
da religião judaica, na prática da fé em Deus, da relação com Deus, da pertença a Deus. Jesus então quer nos fazer entender exatamente que é preciso tomar uma outra direção e um outro foco. A religião, portanto, é aquela que se vive a partir do coração e não a partir de práticas externas, não a partir daquilo que se toca ou que se come, mas a religião começa no coração, do lado de dentro. É ali que está a sede das coisas boas ou a sede das coisas ruins. E Jesus quer exatamente que nós entendamos que a religião precisa converter o coração humano, isto é, começar a partir de dentro. É do lado de dentro que saem as coisas ruins, negativas, feias, pecaminosas, que estragam as relações com Deus, com os irmãos. Jesus quer nos fazer entender, portanto, que se há ritos externos que também, de alguma maneira, identificam os que pertencem a este ou aquele grupo religioso, o mais importante é entender a religião como um exercício de permanente conversão interior, passando da velha criatura à criatura nova, que é o próprio Cristo, assemelhando-nos a Ele também nos seus sentimentos, nas suas intenções, no seu coração dado todo ao Pai e dado todo aos irmãos. Bebemos da fonte. Where do we come from? Where are we going? These two questions are inseparable, and if we can't come up with compelling answers to these questions, we have no orientation in our lives. Because God has given us clues everywhere. The author of Genesis is not a scientist, he's a lover. And there's a crisis of love in the modern world. We don't know in the modern world what a person is anymore. So we need to look at our bodies poetically. We need to look at our bodies from the perspective of the divine poet who wrote the poem that is called Humanity. He wrote this poetry right into our bodies. And I want to teach you to be a poet. No coração deste tempo, meu irmão, minha irmã, estamos fazendo um caminho com o Papa Francisco, aprendendo com ele. Estamos lendo trechos da exortação apostólica Alegrai-vos e exultai, quando o Papa fala da santidade no mundo de hoje. E chegamos então a essa bem-aventurança em que Jesus nos diz que são felizes, são benditos os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Interessante perceber, irmãos e irmãs, e o Papa nos ensina isso mais uma vez, que o próprio caminho do seguimento de Jesus vai implicar sim em atitudes de resistência ou até de conflito na nossa relação com o mundo. Os discípulos de Jesus precisam ser pessoas que questionam a sociedade com a sua vida, diz o Papa. É preciso entendermos, portanto, que
os discípulos de Jesus, como o próprio Jesus, os discípulos também podem e devem ser pessoas que incomodam, não pelo prazer de incomodar, mas incomodam porque veem que o entorno, que a realidade, que o mundo não está do jeito de Deus. Por isso, os discípulos, com a sua vida vivida no Senhor e com a sua palavra e com o anúncio do reino, os discípulos então vão incomodar, vão criar conflitos, sobretudo ali onde a realidade contradiz os valores autênticos do reino. O Papa Francisco, no número 91 deste seu documento, dessa sua exortação, vai nos dizer exatamente que para viver o Evangelho, não podemos esperar que tudo à nossa volta seja favorável, porque muitas vezes as ambições de poder e os interesses do mundo jogam contra nós. Isso nos faz, portanto, tomar posição, tomar um lado, o lado de Jesus, o lado do reino. Sobretudo quando se percebe que a realidade na qual nós estamos inseridos, ela estorva, diz o Papa, ela emperra, ela dificulta o autêntico desenvolvimento do ser humano e da sociedade. Percebam, portanto, irmãos e irmãs, que o projeto de Jesus não é simplesmente um projeto intimista. Não, o projeto de Jesus toca o mundo, toca as relações, toca a história. É um projeto de Deus para o mundo. O reino dos céus, de que fala o Evangelho de Mateus, não é alguma coisa para depois do mundo. O reino dos céus, como Mateus chama essa categoria que Jesus utiliza para falar do novo de Deus, que os outros evangelhos chamam de reino de Deus, é exatamente aí que está o nosso trabalho, a nossa missão, nos empenhar para que a partir de mim, a partir de nós, este novo, este belo, isso aconteça de fato. O reino dos céus, o reino de Deus, é algo que precisa tocar todas as realidades, sobretudo aquelas onde a vida humana, a vida de sociedade estão mais abaladas pelos conflitos, pelas perversidades, pelos interesses, pelas ambições, por tudo aquilo que desvirtua, portanto, a ordem boa que Deus desejou para o mundo e para os seus filhos desde o princípio. Por isso, o Papa vai nos indicar ainda neste bloco em que trata dessa bem-aventurança, que a cruz que nós tenhamos que levar conosco por sermos de Cristo, a cruz, especialmente das fadigas e dos sofrimentos suportados por causa de Jesus e do projeto de Jesus que nós queremos realizar em nós e a partir de nós no mundo, a cruz é fonte de amadurecimento e de santificação. Haverá, portanto, digamos, uma dose, um peso de sofrimento oriundo da nossa opção de fé. Assim como aconteceu com o próprio Jesus. A cruz do Senhor é resultado de uma opção pelo Pai, de uma opção pelo projeto do Pai, e uma opção vivida de maneira completa, até as últimas consequências. Assim também será para nós. A cruz que nós tomamos por amor a Jesus, pela justiça do reino, essa cruz pode e deve ser para nós lugar de amadurecimento e de santificação. O Papa
Francisco, ainda no número 93, ele nos faz pensar e refletir ainda exatamente sobre este lugar, que é o lugar da cruz, que nos faz verdadeiramente também progredir na santidade. O Papa vai dizer que não se trata aqui das perseguições que nós causamos porque tratamos mal os outros ou as pessoas, mas se trata verdadeiramente daquela perseguição inevitável, diz o Papa, daquela que vem pelo nosso compromisso com Jesus e com a fé. Ele diz, o Papa, um santo não é uma pessoa excêntrica, distante, que se torna insuportável pela sua vaidade, pelo seu negativismo e pelo seu ressentimento. Não. Os apóstolos, lembra o Papa, lá no princípio, eles tinham e suportavam a resistência, o assédio, a perseguição das autoridades judaicas, mas, diz o texto, tinham ou gozavam da simpatia de todo o povo. Isto é, o santo não é aquele que se torna antipático por pensar ou querer pensar diferente. Antipático por impor as suas próprias ideias. Não. O santo é aquele que opta por Cristo e sofre por esta opção por Cristo. Mas sofre a ponto de criar simpatia, porque haverá quem pense com ele e como ele. Essa simpatia do povo pelos apóstolos certamente se construiu a partir da proximidade deles, do bem que eles eram capazes de fazer como Jesus fazia e os mandou fazer, da capacidade de conviver e de educar a fé daquela gente. Tudo isso certamente criou simpatia. Simpatia diante do povo, mas perseguição, assédio, resistência da parte das autoridades que pensavam diferente ou que tinham um projeto social diferente. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender também com o Papa Francisco de novo e aprender de Jesus que a nossa opção de fé exige compromissos pessoais, compromissos sociais, que a nossa opção de fé não é apenas um exercício de ritos religiosos, de hábitos orantes, mas a nossa opção de fé é também a opção por um jeito de olhar, de enxergar e de organizar o mundo. E fazemos isso com os olhos de Deus, de modo que aquilo que vemos e que não está em comunhão com o projeto de Deus, haveremos de aí, a partir do nosso jeito de ser, interferir. E isso pode nos custar, sem dúvida, também a resistência e a oposição do mundo. Tanto de forma cruenta, vai lembrar o Papa, e aí estão os mártires, como também de outras formas, na forma de calúnia, mas isto vale a pena se é feito por causa de Jesus e por causa do reino de Jesus, que pela fé que temos nele, também acolhemos como reino nosso, isto é, como o nosso jeito de enxergar o mundo, de interferir no mundo, de mudar o mundo. O Papa termina dizendo que abraçar diariamente o caminho do Evangelho, mesmo que isso nos acarrete problemas, isto é santidade. O cristão é aquele que sabe que a sua opção por Cristo pode e vai lhe trazer também problemas, mas sabemos por que fazemos isto. Fazemos isso porque esta foi a opção de Jesus. E sabemos que tomamos a nossa cruz e vamos atrás dele para sonhar o mundo de Deus, que certamente é exatamente o que Deus quereria que nós fôssemos e vivêssemos desde o princípio, que o pecado estragou, que Jesus estabeleceu como o jeito novo de viver
a nossa relação com Deus. Sonhando com Deus, um tempo novo onde as relações, onde a construção da sociedade, onde o mundo seja marcado pela justiça, pelo bem, pela vida. No coração deste tempo. Já se aproximam as festividades em honra e louvor a Nossa Senhora da Piedade, padroeira de nossa paróquia, da cidade de Pará de Minas e do estado de Minas Gerais. Os festejos se darão do dia 1º a 15 de setembro em nosso santuário. Teremos missas, novena, barraquinhas, animados shows, festival de prêmios e almoço beneficente. Venham participar conosco e celebrar a festa de Nossa Senhora da Piedade. Viva a Virgem Maria! Ave, Mãe dos povos, não importa a cor. Uma igreja em caminho. Estamos no mês de setembro. O mês de setembro para nós é um mês especial, mas também porque é um mês em que, aqui no Brasil, desde 1971, é um mês dedicado à Palavra de Deus, onde vamos certamente meditá-la mais. O mês da Bíblia começou em 1971, por ocasião dos 50 anos da Arquidiocese de Belo Horizonte. Foi lá que tudo começou, portanto. Depois, nos anos seguintes, as dioceses do Regional Leste 2 também foram se incorporando a esse grande mutirão de leitura da Palavra de Deus no mês de setembro. Em 1985, já era uma atividade de toda a igreja no Brasil. Portanto, são 47 anos de setembro tocado, iluminado pela Palavra de Deus. Quero convidar você também a viver esse mês de setembro como tempo e como mês da palavra. Neste mês de setembro de 2018, vamos mergulhar o mistério de Deus, a revelação de Deus no livro da sabedoria. No livro da sabedoria, um dos belos livros da literatura sapiencial. O último livro do Antigo Testamento escrito, já praticamente nos últimos anos do primeiro século antes de Cristo. Então quero convidar você, meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja, para, ao longo desse mês de setembro, tomar como sua leitura espiritual, pessoal, o livro da sabedoria. Mas além disso, meu irmão, minha irmã, já estamos em campanha eleitoral. Estamos para escolher aqueles que vão ocupar os cargos importantes da nossa democracia representativa. O presidente da República, os senadores, os deputados federais e estaduais, os governadores. E isto é algo importante que nós não podemos tratar de qualquer maneira. O nosso Regional Leste 2 se encarregou de produzir pequenos vídeos para as redes sociais, spots para os rádios, textos, e certamente você já leu ou já viu ou ouviu algum desses materiais preparados. Divulgue isso, passe isso para os seus contatos, coloque isso nas redes sociais que você frequenta, de modo que a nossa palavra possa ajudar, em alguma medida, no discernimento. Discernimento que precisa ser pessoal e construído, por que não, no nível grupal. Você pode aí, com o seu grupo de comunidade, de amizade, tratar sobre essa matéria, tratar sobre os candidatos, conversar sobre eles, o seu currículo, o seu histórico, a sua vocação política, o seu percurso político. Podem e devem fazer isso. Vamos pensar seriamente as eleições, porque é através da política que nós podemos realizar a grande caridade de transformar o mundo numa casa de irmãos, numa casa onde Deus habite. Uma igreja sempre em caminho.